E como é que você acha que vai a direita para 2026? Porque a gente tem aí um Lula perdendo popularidade, a gente tem uma inelegibilidade do Bolsonaro, tem um Tarcísio fazendo um belo governo aqui em São Paulo, uma popularidade boa. Que nome que você vê, que você projeta, quem que você gostaria de ver para 2026? Cara, é o seguinte, primeiro, o nome mais forte, sem dúvida nenhuma, é do Bolsonaro. Só que se já era difícil reverter inelegibilidade antes, você tem que contar com muitos fatores, né? Um TSE mais favorável, que até será, porque você vai ter Cássio Nunes, André, Toffoli e Isabel Galotti. Então são 4 que, em tese, são mais abertos e receptivos a uma anulação das condenações da decisão, né, da absurda decisão, que a decisão é realmente absurda, aquela do ministro Sebastião Gonçalves. Mas o problema é o seguinte, é que você... Missão dada é missão cumprida, né? Exato. Não, a decisão é absurda, né? Tirar os direitos políticos de alguém porque se reuniu com o embaixador. Quer dizer, pô, se isso fosse crime, Brasil... Mas o problema é que, para além desta questão da nova composição do TSE em 2026, você continuava tendo um Supremo que qualquer recurso suscitando questão constitucional, e a gente sabe que nos dias atuais basta o PSOL, sei lá mais quem, o Randolfo Rodrigues tal, meter um recurso para o Supremo, que dependendo da relatoria ele ia admitir o recurso, né, para o TSE. Então ali já havia um problema, porque no TSE você tem de 11, só 2, que é o André e o Cássio, mais tendentes a reverter isso. Então acho que essa é uma questão. Já era difícil por si só, por causa dessa visão de que, embora o TSE estivesse mais favorável, o Supremo continuaria tendo uma maioria absoluta de pessoas anti-Bolsonaro. Então já era uma situação difícil por si só. Esses inquéritos agora, esses últimos movimentos, essa decisão que está pendente por parte do Procurador-Geral da República, se vai denunciar ou não o Bolsonaro, acho que vai acabar denunciando, se não na totalidade dessas acusações do relatório da Polícia Federal, mas algumas acho que ele vai ter pressão lá para colocar. O que acontece? Isso vai complicar ainda mais. Esse plano aí, esse negócio o golpe dos trapalhões, aí o punhal verde e amarelo, complica mais ainda, que você tem na opinião pública uma certa indignação contra isso. Então o Bolsonaro vai precisar de muita força política, o que já não era fácil ficou ainda mais difícil. É bem verdade que com o Trump presidente, eu acho que os abusos, ou as arbitrariedades, as coisas assim mais gritantes vão diminuir, porque o Trump passou pelo mesmo tipo de perseguição lá nos Estados Unidos, tanto judicial quanto política e tal, e ele está formando um time de primeira linha ali, gente boa de briga, e acho que ele não vai deixar barato ver o amigo dele, ele gosta muito do Bolsonaro, do Eduardo, da família toda, Muito. Ele não vai deixar esse pessoal desguarnecido. Mas precisa ver, em termos de política internacional, quanto, em que linha, né, ele pode atuar para gerar... Claro, os Estados Unidos têm muita força econômica, pode exercer por via aqui no Brasil, pode, em última análise, absurdo, o cara tem 1000 capacidades, tem 1000 instrumentos, até inclusive um que é meio caricato, né? O cara tirar todos os vistos de entrada dos Estados Unidos do ministro Supremo, até o Barroso não vai poder visitar o apartamento dele lá em Miami, estão dizendo que até ele colocou à venda já. Mas, assim, entre o que a gente acha até engraçado e tudo, e o que ele efetivamente faria enquanto país, tem que lembrar que o Departamento de Estado nos Estados Unidos é um órgão assim, mais... é um deep state na verdadeira acepção da palavra, né? Mas o cara que tá no cargo político, né, na cabeça, nem sempre tem poder absoluto. Eu não conheço a regra americana, não quero falar besteira aqui, mas no Brasil, pelo menos, você pegar o Ministério lá das Relações Exteriores, na época do Ernesto, por exemplo, o Ernesto não tinha gestão absoluta e real time no que acontecia no Itamaraty, e nenhum ministro das Relações Exteriores tem. Pois é, eu não conheço a realidade americana, eu não quero opinar por coisas que eu não conheço, mas acho que tem uma influência. Então, assim, para responder a tua pergunta, voltar ao planeta Terra aqui, eu diria o seguinte, o ideal era que fosse o Bolsonaro o candidato, mas essa realidade é uma realidade que você pode mantê-la como best available option, né, melhor opção possível, mas você tem que trabalhar com um plano B se não der certo. Não dá para você ir suicida até os 45 do segundo tempo e dizer, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Depois não dá certo, como é que faz? Aí, neste outro cenário, que não é falar mal da candidatura, não é diminuir nem nada, muito pelo contrário,
Mas neste outro cenário, que nomes que se colocam? Eu acho que o nome mais forte é o do Tarcísio. Qual seria talvez o melhor vice para o Tarcísio? Aí é uma opinião pessoal minha, talvez outros vão discordar, mas cada um tem a sua e eu estou aqui para falar a minha. Na minha opinião, a melhor vice seria do Zema, que é um cara mais equilibrado, do Minas Gerais, que é o maior colégio eleitoral depois de São Paulo, é um cara que foi reeleito 2 vezes governador, não tem nenhuma mancha contra ele, se dá bem com o Tarcísio, né, tem o mesmo alinhamento ideológico do que o Brasil precisa. Então, assim, porque senão também você cai sempre naquela frase, naquele chavão. O que é o vice ideal? Não, o vice ideal é uma mulher negra evangélica nordestina. Tá bom, mas tem essa pessoa? E é uma pessoa que, sendo assim, tem cacife eleitoral, né? Ou vai botar, sei lá, Tereza Cristina? Eu não sei, eu nunca, é uma questão pessoal minha, eu nunca gostei muito desses clichês. Você tem que colocar uma mulher negra nordestina evangélica. Tem? É mesmo? Então, eu acho que a melhor chapa, se o Bolsonaro não conseguir reverter, se ele conseguir, está resolvido, é ele o candidato e vamos em frente para a vitória. Agora, se ele não conseguir reverter, eu acho que a melhor chapa é um Tarcísio com Zema, uma coisa assim. Aí precisa trabalhar, obviamente para o Tarcísio é muito mais confortável se reeleger governador de São Paulo, né? Tá praticamente com a reeleição garantida, mas para o Brasil, na hipótese de um Bolsonaro não elegível novamente, eu acho que para o Brasil era importante ter um Tarcísio candidato, que tem respaldo, se dá bem com a imprensa, conversa com vários segmentos, o pessoal da esquerda não vê ele com tão maus olhos assim. Então ele, pelo próprio perfil dele, que é mais técnico, menos ideológico, eu acho que ele consegue, não tem a carisma do Bolsonaro, não tem a força do Bolsonaro, não tem essa representatividade, mas com a ajuda do Bolsonaro, sem a ajuda do Bolsonaro, obviamente, não conseguiria, ele teria condição de ser um candidato viável com um bom vice, que na minha opinião é o Zema, mas enfim, essa é a minha opinião. Conseguiria montar uma boa chapa. Você acha que o Tarcísio, por ter uma rejeição mais baixa, com o Bolsonaro de cabo eleitoral, não é uma chapa ainda mais forte do que o Bolsonaro, por conta da sua rejeição? Cara, eu acho que o Bolsonaro, esse negócio da rejeição ao Bolsonaro de fato é um problema, mas ele é quem tem o carisma. Você vê ele andando na rua, ele é conhecido nacionalmente, o Tarcísio não é conhecido nacionalmente. O Bolsonaro foi presidente, é um cara que mudou o paradigma de política no Brasil e tal. Então, assim, eu acho que ele elegível tem que ser ele o candidato. É melhor que seja ele, né? A não ser que ele não queira, mas ele elegível seria ele. Ele não elegível, na minha opinião, mais forte é o Tarcísio, indubitavelmente. Ô Salles, se tu pudesse escolher Bolsonaro presidente ou Bolsonaro presidente do Supremo, do Senado Federal, o que tu escolheria? Eu vou refazer a pergunta. Tu preferia hoje? Eu ouvi um passarinho cantando hoje de manhã, que estava até na minha sacada, e me veio essa ideia. Bolsonaro presidente do Senado, com maioria absoluta no Senado, porque se ele for candidato ao Senado, ele elege 70% dos 54 cadeiras. Aí ele vai para 26 com 70 senadores. 70 não, 60 ele vai. Tu preferiria hoje Bolsonaro presidente no Senado com maioria absoluta para fazer o que quiser, inclusive uma reforma do judiciário, ou Bolsonaro presidente em 2026? Presidente do Senado com maioria absoluta no Senado ou presidente da República? Ele, presidente da República, tendo maioria no Senado, eu prefiro. Obviamente não seria ele os 2 cargos, né? Então, eu acho que se a gente tivesse um Bolsonaro presidente da República com uma maioria no Senado, aí seria que é a situação do Trump atual, né? O cara tem a presidência da República, maioria no Senado, maioria na Câmara. Esse eu acho que é o desenho ideal, o desenho mais, vamos dizer, seria o desenho dos sonhos. Agora, se ele não pudesse concorrer à presidência, ele também não poderia concorrer ao Senado. Então, acho que e eu não sei, eu precisaria perguntar para ele se ele, Bolsonaro, toparia uma coisa dessa. Eu não vejo, eu acho que ele iria para a presidência da República.
tendo a possibilidade de concorrer à presidência da República, eu não vejo o Bolsonaro concorrendo ao Senado para depois presidi-lo. Não acho que é muito estilo dele isso daí. Acho que ele vai preferir a briga para presidente da República mesmo.